Olá, seja bem-vindo ao programa Olhar Educação. Nessa primeira edição vamos falar sobre autismo e educação inclusiva. Quais são os desafios para quem sofre de transtorno do espectro autista para ter acesso à educação? Vamos começar com o depoimento de Ana Paula Santana, mãe de uma criança autista. Ela enfrentou dificuldades para conseguir matricular sua filha em uma escola pública. Meu nome é Ana Paula, eu sou mãe de Ana Clara, que tem 8 anos, ela é autista não verbal, moramos no bairro da Imbiribeira, Ana Clara é filha única e hoje está com 8 anos. Primeiro, quando ela tinha com 3 anos, ela nunca foi aceita nas creches, porque as creches alegavam que não era adaptada para recebê-las e mandaram ela direto para uma escola da prefeitura, onde ela foi matriculada, ficou nessa escola durante 3 anos e nesses 3 anos chegaram alguns apoios inexperientes, que ficava com ela 2, 3 meses e ia embora ou desistiam de ficar com elas. E ela já chegou nessa escola, ela já chegar a ficar 6 meses em casa, sem nenhum apoio. Ela poderia frequentar a escola se eu fosse como mãe, ficar lá na sala de aula com ela. Só que assim, na minha posição de mãe, para ir para a sala de aula ficar com ela é um pouco mais difícil, porque a escola para mim é uma separação minha dela, é o único horário do dia que eu me separo dela. Então, às vezes, ir para a escola e ficar em casa, para mim, não tem muita diferença. Quando ela não conseguia entrar na escola, ela tem uma facilidade de regredir muito, ela regride muito. Tipo, se ela passar 2 semanas sem ir para a escola, quando é na 3ª semana, ela já não quer mais nem entrar na escola. Então, eu levava para um parque, para terapia, que as terapias eram mantidas durante esse período que não tinha escola, fazia uma atividade em casa, uma piscina, sempre alguma coisa para ela sair de casa. Para fazer a matrícula em si, eu nunca tive nenhuma dificuldade. A dificuldade na pós-matrícula, que você matricula, mas o apoio não chega, entendeu? Inicia o ano letivo para todas as crianças que não têm deficiência e a criança com deficiência ela fica sempre ficando para trás, porque o apoio dela não chega. Enquanto o apoio dela não chega, ela não pode frequentar a escola. Ela está há 3 anos nessa escola e o apoio dela no primeiro ano teve inexperiente, mas teve com muitas faltas. No 2º ano nessa escola também teve um apoio com muitas faltas. Esse ano ela está sem apoio, que não chega para aquela criança, porque um professor ele tem 26 e ele alega que não pode ficar com aquela criança porque vai atrapalhar a turma toda. E eu, como Ana tem autismo severo, eu como mãe eu não deixo. Porque ela a professora já está superlotada com 26 em cada sala, ela não vai olhar a Ana, que Ana chora, Ana grita, Ana belisca e quer sair da sala, ela não tem condições de ficar com aqueles alunos todos na sala. E a outra dificuldade também é o material, que nunca é material adaptado, né? O que é que eu vou fazer com um autista não verbal, muito imperativo, com lápis e caderno, lápis comum e caderno? Então não tem material. O apoio e a falta de material são os maiores empecilhos para que ela fique na escola. Aqui no estúdio a nossa convidada é a pedagoga Adriana Salles. Ela é especialista em educação especial e transtornos globais do desenvolvimento. Ela também exerce a função de atendente educacional especializada. Adriana, seja muito bem-vinda ao Olhar Educação. Muito obrigada. Adriana, sobre o autismo, o que é o autismo? Ele é dividido por graus também, né? Quais são os graus do transtorno e a diferença que dá para se perceber, perceptível entre eles? Existem 3 graus de autismo, tem o leve, o moderado e o severo. A percepção entre eles são visivelmente notável. O leve você não nota muito, é como se fosse uma criança normal. A gente nota pelo caminhar, ele anda muito de ponta de pé. A socialização dele, ele não gosta de estar sociável com outras crianças, ele sempre está sozinho em um canto recuado. Já o severo, ele é muito agitado, ele gosta de bater a cabeça na parede. Aí por isso que há esse grau. E cada grau desse, além disso, eles também recebem uma medicação para vir melhorar, de acordo com o neuro que passa para ele. É visível no caso, Visivelmente, né? Pelo comportamento exatamente. Você consegue perceber qual é o leve, o moderado e o severo, não é isso? Exatamente. Certo. No caso, Adriana, da educação inclusiva e educação especial, existe alguma diferença entre as duas? Qual é a relação que as duas que têm entre si? A diferença é o seguinte, a educação inclusiva abrange tudo. A socialização e a igualdade, todos juntos em um só lugar. Etnias, raças, cor, tudo junto. Já na educação especial,
A gente está voltado para as pessoas que realmente precisam de uma educação especializada, ou seja, uma educação que venha melhorar o seu comportamento. Na educação especial, um aluno da educação especial pode estar inserido na educação inclusiva. O aluno da educação inclusiva não é necessário ele estar na educação especial, porque ele há a possibilidade dele aprender. Já o especial não, ele precisa de um acompanhamento, uma pessoa para ajudar a mostrar esse norte, esse caminho. Certo, no caso, essa é a diferença entre as duas, né? Exatamente. Pronto. No caso, é por lei, Adriana, uma escola, ela sendo privada ou da rede pública, ela deve receber alunos, ela é obrigada a receber alunos com autismo, estudantes, por exemplo, com autismo moderado e um autismo severo, eles têm um grau de aceitação menor por parte das escolas, mais dificuldade de adaptação. Como é que funciona essa questão aí? Não, qualquer aluno e qualquer grau deve ser aceito na rede pública e privada, independente do seu grau. Então, todos são aceitos. Agora, os pais precisam procurar ver por lei quando realmente não acontecer a matrícula. Então, ele procurar que motivo não querem matricular o meu filho nessa escola. Mas por lei é devido à escola matricular, no caso. Exatamente. Ela não pode rejeitar o garoto por pode. ele ser autista, no caso, né? Exatamente, não pode. Doutor, e se caso a escola ela não tenha a estrutura adequada para inseri-lo lá naquele ambiente, em sala de aula, e conseguir adaptar ele bem, o que deve ser feito nesse caso? A escola tem que fazer com que aquele aluno seja aceito e fornecer estrutura adequada para aquela criança. Aí os pais vão decidir. A escola mostra a situação. Aí os pais decidem, vai ficar ou não. Entendi. Ok, nesse caso aí existe um número mínimo de vagas para quem é autista na rede pública ou na rede privada? Existe um número mínimo de vagas para essas pessoas, no caso? Ou pode entrar uma quantidade que quiser entrar? Na rede privada, é tipo uma porcentagem. 20 alunos, 2 alunos autistas. Em uma sala com 20 alunos, 2 alunos autistas. Pode ficar em uma sala. Certo. Na rede pública, não é totalmente aberto. Por quê? Eles passam pela uma especialista agente educacional, no qual ela vai avaliar através do laudo, porque para fazer uma matrícula na rede pública, você tem que mostrar o laudo. Tendo o laudo em mãos, ela vai analisar o seu laudo e vai contratar uma AE para ficar com essa criança, atendente educacional especializada para essa criança. Certo. Então, não tem isso de a quantidade, mas na privada tem essa quantidade devido à demanda. Mas as duas certo. Estão abertas. Então, entendi. Os alunos não ficam sem estudar. No caso, se esse número ele chegar a aumentar, se por acaso 20 alunos, uma sala tem 20 alunos e surgem 4 alunos especiais precisando de estudar numa determinada escola, o que faz para não deixar esses que sobraram sem estudar? A escola tenta adequar, né? Mas, mesmo assim, conta aos pais a demanda da sala de aula e como a gente vai poder fazer isso. Porque a escola tenta adequar. Por lei, são 2 alunos em sala de aula, numa sala de 20 alunos. No caso das escolas privadas, também públicas no caso, é necessário também um local especializado, né, isso, para poder dar o suporte a esses alunos. Toda escola ela deve ter esse local especializado, uma sala multidisciplinar para que eles possam realizar atividades. O nome dessa sala é Sala de Recursos Multifuncionais. Essa sala dá o suporte não só ao aluno, como também à professora. Através dessa sala você vai ter materiais pedagógicos no qual venha ensinar o aluno e através da sala, a atendente da sala vai orientar a professora como trabalhar com aquele aluno. Por que orientar? Porque essa atendente, que é a AE, que está dentro da sala de recursos multifuncionais, ela está só com o aluno. Então, ali ela vai trabalhar o trabalho dela individualizado. E ela vai ter suporte suficiente para saber
a demanda do aluno, o que ele aprendeu, o que ele deixou de aprender e passar para a professora. E a professora, através daquele suporte, daquele material pedagógico, vai dar continuidade ao conteúdo do aluno. Ok, Adriana, obrigado pela resposta, tá? A gente só vai para um intervalo rapidinho, porque no próximo bloco vamos falar sobre as dificuldades dos alunos com autismo e dos pais ou responsáveis que acompanham a rotina desses estudantes. O Olhar Educação volta já. Fazer publicidade, propaganda e jornalismo no UniFPV é todo dia colocar em prática ideias novas. No UniFPV, o aluno tem acesso a uma matriz curricular moderna, antenada com o mercado de trabalho e com os avanços da comunicação. Professora, as fotos e matérias já estão prontas. Estão ótimas. Pode mandar para edição. Aqui você aprende fazendo. As agências experimentais de publicidade, propaganda e jornalismo são espaços de aprendizado, onde jobs reais podem ser desenvolvidos. O anúncio já foi aprovado pelo cliente e a gente já pode dar andamento no planejamento para as redes sociais. Perfeito. As matérias já estão prontas. Podemos mandar para a animação? Pode sim. Olha, e o vídeo que eu pedi? Os meninos já estão gravando no estúdio. Vamos lá? Vamos sim. No Laboratório de Audiovisual, as ideias ganham vida. Programas de rádio e TV, ensaios fotográficos, spots, jingles, videoclipes e tudo que couber na sua imaginação. No UniFPV, o desenvolvimento do seu potencial é a prioridade. O Olhar Educação está de volta e agora você vai conhecer a história de Marcela Oliveira. Ela criou filho sozinha, o garoto tem autismo leve e tem dificuldades para se adaptar ao ambiente escolar. Meu nome é Marcela, tenho 35 anos, sou mãe de Vinícius, que tem TEA, autismo, e sou técnica de enfermagem, mas não estou trabalhando na área por conta de Vinícius, que eu abri mão da profissão para poder tomar conta dele. A gente teve bastante dificuldade em questão dos estagiários, do acompanhamento na escola, porque demora bastante a chegar, a prefeitura demora muito a mandar esses estagiários e quando mandam estudantes de ensino médio que não tem nenhuma capacitação, deixam as crianças trancadas nas salas, não trabalham a parte pedagógica, então é bem complicado. Na realidade, ele nunca teve nenhuma adaptação de material. Mesmo quando eu pedi, elas achavam que ele não precisava. Mas aí, com o passar do tempo, né, agora que ele está no 5º ano, a gente está vendo realmente essa necessidade que ele tem, essa necessidade da adaptação do material. Tanto é que as provas dele de matemática, elas são adaptadas. E nessa escola que ele está agora, até o ano passado ele tinha esse acompanhamento no contraturno. Mas desde novembro do ano passado que a escola está sem a psicopedagoga e eu que tive que correr atrás do atendimento para ele, porque isso seria uma obrigação do setor de educação especial e da escola, conseguir outra escola ou colocar outra pessoa no lugar da psicopedagoga que saiu. Na escola anterior, ele sofria muito bullying. Então, ele chegou a ficar muito desorganizado, ele não conseguia mais entrar na sala, ele não fazia as atividades, ele ficou agressivo. Isso acabou afetando em casa, isso afetou nas terapias que ele faz fora da escola, que é na APAI, onde ele é acompanhado. Então, eu resolvi tirar ele dessa escola. Ele hoje está em outra escola e os meninos tratam ele super bem. E o desenvolvimento dele melhorou de uma forma espetacular. Eu tive que abrir mão do trabalho por conta disso, né? Porque assim, ele faz a terapia na APAI, ele faz karatê, ele faz natação, ele faz a psicopedagoga. Então, assim, quase todos os dias a gente sai. Nem sempre a gente está em casa. Então, assim, é muito tempo para cuidar dele. Mas ele é super tranquilo em casa, ele segue tudo direitinho. Uma parte de minha mãe de levar bullying, alguém me arretar e não fazer tarefa, porque eu não gosto. Eu acredito muito, eu acredito nele. Tenho certeza que o que ele quiser ser, ele vai ser. Voltamos ao estúdio aqui com a doutora Adriana Salles e a gente quer saber, Adriana, se a situação familiar ela influencia no desempenho, no desenvolvimento do aluno que possui autismo. Se por acaso
os pais do garoto, da garota, forem separados, ou houver ausência do pai ou da mãe, isso influencia no desempenho do aluno, do autista? Com toda certeza influencia. Primeiramente, se são separados, quem vai dar essa assistência? Porque a criança precisa de alguém todos os dias para levar nas clínicas. Por que eu estou falando isso? Porque além de ter um recurso na escola no qual esse aluno vem estudar, o recurso do multifuncionais da sala, a AE, atendente, ele tem que ter também assistência fora da escola, assistência médica. Assistência médica no qual está inserido neuro, psicólogo, psicopedagoga, psicomotricista e fonoaudiólogo. Então, para que tenha essa demanda, essa ida e vinda, tem que ter a ajuda do pai e da mãe. E o caso pode ser mais grave ainda se eles não têm uma boa renda familiar. Renda familiar. Influencia muito. Porque Entendi. na renda familiar ele vai ter um plano no qual vai custear essa despesa. E se não tiver, então ele vai para o SUS. O SUS, Aí exatamente. tem a questão da demora no atendimento, né? Às vezes Exato. para se marcar uma consulta é mais complicado, então se o aluno que ele sofre autismo tem uma situação familiar, uma renda muito baixa, isso influencia também na questão dele conseguir um suporte psicológico. Né? Exatamente. Coisa que um plano de saúde fornece mais rápido, né? E melhor também. Exatamente. E já no SUS, ele vai ter essa assistência, mas a longo prazo. Então, como você perguntou, a rede familiar influencia muito essa questão. Doutora, as dificuldades que os autistas passam, quais são as maiores dificuldades que eles passam quando eles enfrentam, né? Quando eles conseguem arrumar uma vaga em numa escola da rede pública ou na rede privada? Quais são as dificuldades que eles passam dentro de sala, na sala de aula? Quais são as dificuldades que eles mais passam para conseguir se adaptar e seguir o ritmo da sua sala de aula, né? Eles necessitam de materiais pedagógicos especializados para eles. Essa sim é uma dificuldade muito importante. Na escola que ele está inserido tem que ter a sala de recursos multifuncionais, tem que ter uma professora especializada de AE, de educação especial. Essas são as dificuldades inicial, porque se ele não tem esse acompanhamento, como é que a professora vai entender esse aluno? Numa demanda de 20 alunos na sala de aula, 30, digamos geral assim. Então, para ela compreender aquele aluno, ela tem que ter uma pessoa para orientar, para dar um norte, para que ela venha seguir, orientar, levar ele numa sala especializada, organizar materiais e dar para essa professora suporte, para que ela possa inserir na turma, fazer uma aula de inclusão e educação especial inclusa também nessa aula. No caso, o ponto principal de dificuldade maior seria tanto o material como o suporte pedagógico. No caso, um acompanhante que fique com ele em sala de aula, né? Isso, exatamente. Enquanto a professora está lá passando uma atividade no quadro, ele está com o acompanhante do lado para poder conseguir adaptá-lo melhor, né? Isso dentro de sala de aula. Exato. Mas em relação ao material e também a esse acompanhante, quem é que fornece esse suporte, no caso? Quem deve fornecer a própria escola? É o Estado? Como é que funciona? É a escola. No caso da escola particular, é a escola particular. No caso do Estado, é o Estado. Jamais pedimos nada à mãe. Então, a escola tem que fornecer esses materiais pedagógicos para o aluno. Certo. Material especializado, né? Especializado para o aluno. E o tradicional? A escola também deve fornecer para esse aluno? Não, tradicional. Se for uma escola privada, particular, então a mãe vai comprar a lista que foi dada a ela, para ela comprar a lista de materiais. O tradicional. O tradicional. Já o especializado... Aí fica a critério da escola fornecer esses materiais para ele. Tanto o material aluno. E o suporte também, no caso. O suporte pedagógico. O acompanhante, que é chamado também de AT, não é isso? AT, atendente, exatamente. Terapêutico. Certo. Esse AT, atendente terapêutico, já vem da equipe... Do plano de saúde? Do plano de saúde, atendente terapêutica, vem da equipe do plano de saúde. Certo, ok. Então, doutora, a escola deve fornecer esse material especializado, não é isso? Isso. Sobre a questão do suporte e o acompanhamento em sala de aula, também é um direito dos alunos receber isso, né? É um direito dos alunos, por lei. Certo. Seria em qual turno, no caso?
Esse atendente, a AE, fica com ele em sala de aula. Mas também esse aluno tem direito ao contraturno. Contraturno seria, se ele estuda de manhã, ele vinha à tarde para a escola, para a sala de recursos multifuncionais. Esse suporte seria até ele se formar até o ensino médio? Até ele se A formar. obrigatoriedade, no caso, né? Exatamente, até o ensino médio. Certo, ok. Não só esse suporte de atender fora, como também nas atividades adaptadas, nas avaliações adaptadas para esse aluno. Como ele está inserido na sala de recursos multifuncionais, então a professora em si vai saber o que passar para esse aluno e fornecer para a professora, a gestora de sala de aula, para que ela possa fazer com ele. Em sala de aula, quem sofre de autismo, ou até a gente pode falar de outras deficiências também, tem a questão do bullying. Quem tem autismo, quem tem o TEA, no caso, sofre de bullying. Como é que é esse relacionamento dele com outros alunos dentro de sala de aula? Como é que é? É tranquilo? E como é que a gente lida com isso? Se a gente for olhar para o autista em si, ele não sofre de bullying. Até porque ele vive no mundo dele. Ele prefere estar sozinho. Ele não é uma pessoa sociável, de estar inserido numa socialização. Ele prefere estar só. Mas para os pais, para as pessoas que estão ao redor, fala que ele sofre de bullying, porque nenhuma criança chega perto dele para brincar. E às vezes quando chega uma criança perto dessa criança que tem autismo para brincar, ele não quer brincar com ela, ele prefere brincar só. Então ele vive no mundo dele, no mundo só. Para ele é um incômodo, é isso? É um incômodo chegar uma criança perto dele para brincar. Ele não está se sentindo bem, ele sai de conversar, ele sai de perto. Então, eu acho que quem sofre bullying não é o autista. Quem sofre bullying é quem está ao lado dele. Entendi. Os pais, a mãe, a professora, a família também. A família. Aí sofre. Sente porque, poxa, meu filho está ali sozinho. Mas ele está se sentindo bem ali sozinho. A gente sabe que não é normal uma criança estar sozinho num recreio, mas ele ali está se sentindo ótimo. A gente tenta pegar essa criança e inserir numa brincadeira de roda, no escorrego, para ele não se sentir sozinho, mas ele não está nem aí. Entendi. Ô, Adriana, pensando nisso aí, e na questão do suporte psicológico, os pais ou os responsáveis, a família também eles têm esse direito de receber um suporte psicológico pela escola, pela instituição, porque eles também precisam de uma orientação, né? A escola não fornece esse acompanhamento, mas seria bom e viável que os pais procurassem. Até porque eles ficam muito com o coração aquebrantado quando vê o filho naquela situação. Então, eles precisam muito de um acompanhamento psicológico. Na sua visão, o que pode ser feito para que os autistas eles sejam mais adaptados dentro de sala de aula e para que possam acompanhar o ritmo da sua série? O que pode ser feito para que esse público seja mais visto, seja mais reconhecido? Na minha opinião, eu acho que a rede pública quanto a privada, deveriam ter mais salas de recursos multifuncionais. Tem escola por aí que não tem sala de recursos multifuncionais, não tem atendente de educação especializada, bem como os órgãos públicos também ter um olhar especial para essas crianças que necessitam muito de acompanhamento. Como eu falei no início, na parte do SUS, ter uma demanda maior de atendentes para esses alunos autistas. Doutora Adriana, muito obrigado pela entrevista e pela sua participação aqui no programa, tá bom? Eu que agradeço. Precisando de mim, estou sempre à sua disposição. Ok, muito obrigado. E o Olhar Educação, Autismo e Educação Inclusiva fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau.